Olha, durante toda essa semana a gente vai conversar sobre mídia e saúde mental. Um assunto muito importante, a gente fala de vez em quando aqui sobre saúde mental, mas a gente vai ficar mais atento sobre como a gente anda alimentando a nossa mente e que impactos isso pode trazer para a nossa vida, para a nossa realidade. Eu quero receber aqui agora, com prazer, Michelson Borges, jornalista, escritor. Tudo bem, Michelson? Prazer. Bem-vindo ao Vida e Saúde. Vamos sentar aqui. Fiquei muito feliz que você aceitou o nosso convite de estar aqui com a gente. Eu sei que sua agenda é super lotada. Obrigada, viu? Não podia rejeitar um convite tão bom quanto este, né? E olha, a gente fala em saúde, normalmente quando a gente pensa em saúde, a gente não pensa muito no assunto que a gente vai tratar essa semana. Mas como é fundamental para que a gente mantenha as coisas no lugar certo. Equilíbrio é a palavra, né? Equilíbrio. Olha só, Michelson, antes de se tornar um cristão, um criacionista, você foi evolucionista, você acreditava que essa era a melhor alternativa para explicar a nossa origem e, enfim. No que diz respeito à saúde, o que chamou sua atenção no cristianismo e quando você aceitou a mensagem bíblica? Teru, o que sempre me chamou muito a atenção, a partir do momento que eu passei a conhecer essa mensagem cristã, criacionista, adventista, enfim, além do equilíbrio, né, que ela propõe e ela promove, é o aspecto científico dela mesmo, a relação causa e efeito. Eu pude perceber que tudo que essa mensagem bíblica de saúde propõe está relacionado com esse princípio, né? Se você aplica, aquilo funciona. E a preocupação com o ser, a palavra da moda hoje é holístico, né? Eu prefiro até integral, né? Com a integralidade do ser humano, com as suas naturezas física, mental e espiritual. Eu gosto de imaginar assim um banquinho com 3 pernas, né, com 3 pés. Se você tira um desses pés, ele cai. Não funciona. Você precisa de 3 pés e menos que isso não funciona. E a mensagem bíblica de saúde, ela propõe justamente que você leve em consideração a saúde nessas 3 áreas, física, mental e espiritual. Isso me apaixonou quando eu descobri essa mensagem. Michelson, durante essa semana a gente vai tratar de alguns assuntos específicos. Eu vou chamar de ideologia, não sei se eu posso usar esse termo. Né? Que ideologias são as mais influentes, são as mais usadas hoje para captar nossa atenção e para fazer com que o nosso HD seja preenchido do jeito que eles querem? Ah, sim. Bom, eu vou contrapor nessa semana, né, com a sua ajuda, um ismo importantíssimo, que é o cristianismo, com pelo menos 4 ismos, por amostragem. São muitos, né? São muitas filosofias, muitas ideologias, né? Mas nós escolhemos aqui 4 por amostragem para ver como realmente esse bombardeio, ele visa a enfraquecer essas bases do cristianismo, né? Falaremos sobre o relativismo, consumismo, erotismo e um outro ismo que eu esqueci agora. Mas enfim, são 4, né, áreas. Consumismo você citou? Consumismo. Relativismo, secularismo. Secularismo, essa é a palavra. Vai falar. Então nós vamos usar esses 4 como assim, uma amostra de como essas ideologias repetidas à exaustão estragam o cristianismo. Eu creio que sim. Porque até cristãos que adotam esse estilo de vida integral não estão imunes, porque nós somos aquilo de que nos alimentamos. Isso é verdadeiro com respeito ao alimento físico, certo, mas também é verdadeiro com respeito ao alimento mental, o intelectual. Então é preciso ter cuidado, né, com o que colocamos boca para dentro e olhos, ouvidos para dentro também. Michelson, a transformação da sua vida, ela trouxe benefícios? Você se considera uma pessoa mais feliz hoje, conhecendo as coisas que você conhece, nesse universo mais assim, o ser integrado? Totalmente. Como é bom saber que nós temos assim, nós temos recursos e instrução suficiente para levar avante essa saúde integral, não é? Antes eu não me dava conta disso. E não sabia que, por exemplo, a saúde física podia afetar a minha espiritualidade. Mal sabia que a saúde física pode e afeta a minha saúde mental também, não é? Porque aquilo que nós absorvemos também como alimento físico mesmo, vai de alguma forma afetar o famoso lóbulo frontal, né? Que é a sede aqui dos pensamentos cognitivos, da cognição, da moral, das decisões. E como é ruim você viver no mundo sem saber que você é senhor do seu destino. E sem saber que você pode contar com um Deus Criador para direcionar a sua vida com mais liberdade, com mais plenitude.
Nossa, que bom, né? Que bom que a gente pode contar com esse Deus. Olha, o Michelson vai estar aqui durante toda essa semana falando de assuntos, como ele já mencionou aqui, secularismo, erotismo e outros ismos, que são importantes para que você mantenha, assim, a sua mente livre de problemas. Michelson, obrigada pela participação aqui, viu? Obrigado pelo convite. Durante essa semana, nós temos conversado sobre mídia e saúde mental, e o assunto de hoje é muito importante. A gente vai falar sobre o secularismo. Michelson Borges, jornalista, escritor, blogueiro, está aqui com a gente durante toda essa semana, na verdade, e vai explanar um pouquinho esse tema do secularismo e o que ele tem a ver com a saúde mental, que a gente precisa ficar esperto. Nós estamos falando durante toda essa semana sobre mídia e saúde mental. E hoje a gente vai entender um pouquinho sobre como o relativismo impacta a saúde mental. Agora a gente recebe Michelson Borges. Tudo bem, Michelson? Bem-vindo ao Vida e Saúde. Ele já está com a gente durante toda essa semana falando sobre mídia e saúde mental. Ele é especialista no assunto, porque olha só, os livros que ele... vou mostrar aqui para o Márcio. Dois livros que ele já escreveu, Os Bastidores da Mídia e A História da Vida. São assuntos bastante interessantes, vocês já sabem onde encontrar esses livros, a CPB. E Michelson falando sobre a mídia e a saúde mental. Hoje, Michelson, vamos falar sobre relativismo. Qual é a forma, vamos primeiro definir, qual é a forma dos relativistas de pensar? É uma forma bastante esquiva, assim, né? Porque se você apresentar a ideia de uma verdade, eles afirmam que não existem verdades absolutas, né? Embora eu considere essa afirmação um tanto autocontraditória, né? Porque a ideia é a seguinte, não existem verdades absolutas, exceto essa que eu estou dizendo, de que não existem verdades absolutas, né? E os relativistas estão cada vez mais, assim, permeados e permeando a nossa comunidade, não é? Chega a ser até mais complicado hoje você discutir certos conteúdos, certos assuntos, porque os relativistas não têm uma base, assim, racional, eu diria até, né, sobre a qual fundamentar qualquer tipo de ideologia. Conversar com ateus, com agnósticos, com pessoas que ainda creem na racionalidade, é mais fácil, é mais interessante até. Agora, o relativismo realmente torna tudo muito mais complicado. Sempre fica escorregadio, é um terreno escorregadio. É uma areia movediça, realmente. Como é que a Bíblia ela reage ao relativismo, Michelson? Há um texto assim bastante claro, né, e contundente de Cristo, em que ele diz assim, João 8,32, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Ou seja, numa só frase, Jesus afirma três coisas, né? A verdade existe, ela pode ser conhecida e uma vez conhecida, ela liberta a pessoa de uma série de problemas, né? Tanto relacionamentos, tanto no que diz respeito à saúde e, mais importante, né, na área espiritual. Com certeza, que impacta todas as outras também. Sem dúvida. A verdade, assim, a Bíblia apresenta claramente o conceito de verdade e vai de encontro, realmente, à ideia do relativismo. Que não existe verdade absoluta. Sim. Agora é o seguinte, como é que a gente vou usar uma palavra, contagiado pelo relativismo, Michelson? De que maneira isso acontece? Quando você começa a questionar também certas verdades que são importantes, né? Deus existe, mas será que é bem assim mesmo? Existe um conceito de saúde mental, física e espiritual na Bíblia, mas será que é assim mesmo? Será que eu não posso pensar diferente? Será que eu não posso adaptar esses conceitos, não é? E geralmente as pessoas que tentam adaptar esses conceitos que são estabelecidos por Deus, o Criador, acabam depois colhendo consequências ruins, né? Consequências negativas. Se nós mantivermos contato frequente com essas ideologias relativistas, de alguma forma seremos também afetados. Com certeza. Quer dizer, a gente precisa fazer o exercício do questionamento, mas algumas verdades e princípios a gente não pode abrir mão, é isso? Jamais. Eu digo até o seguinte, Teru, que nós temos que ser os bons céticos, né? Ou melhor, ser céticos até o fim. Ou seja, será que essa ideia realmente tem sentido? Um escritor que eu admiro muito, o Chesterton, um grande jornalista e filósofo do século XIX, ele dizia assim, se você encontrar uma pessoa cética, convide-a a ser cética até o fim. Ou seja, duvidar até do seu próprio ceticismo. Será que eu estou certo? Será que o meu relativismo é a forma mais correta de pensar? Aí você exercita bem esse ceticismo sadio. Então, mais um tema fundamental para você prestar atenção na saúde mental. O relativismo realmente não é indicado, a gente precisa seguir a norma que a Bíblia, é o que a Bíblia manda, porque a gente vai ser mais feliz. Michelson vai estar aqui com a gente durante toda essa semana, eu quero agradecer de coração por participar aqui com a gente e até amanhã, Michelson. Até logo. Agora é hora de papo sério, consumismo. Michelson Borges está aqui com a gente mais uma vez. Bem-vindo à Vida e Saúde, viu? Michelson, assim como o secularismo, o consumismo, ele também tem a tendência de enfraquecer a nossa saúde espiritual. Por quê? Nós estamos prosseguindo aqui na nossa série de análise de ismos que atacam o cristianismo, né? E o nosso tema aqui sobre consumismo, né?
Na verdade, o consumismo ele obedece àquela armadilha perigosa, né, do consumo, que é a mídia criando em nós uma insatisfação, um desejo de consumir, então a gente compra, aí a endorfina age no cérebro, você sente uma certa satisfação momentânea, acha que aquilo ali satisfez, né, o seu vazio, os seus anseios, criados artificialmente pela mídia, mas essa mesma mídia insana, né, não estou criticando toda a mídia, né, mas o segmento que estimula exatamente aquilo que é o consumismo, né. Consumir é necessário, nós precisamos disso, mas o consumismo, como qualquer outro tipo de, ou quaisquer outros, ou alguns tipos de ismos, né, são nocivos. Porque você cria então essa insatisfação, você compra o desejo, o objeto do desejo, mas logo em seguida o mesmo marketing usado para nesse artifício aí vai trazer a tal da obsolescência programada. Olha, que é isso que você comprou já está obsoleto, já não serve mais. Então você precisa de um 2.0. 2.5, 3.0. Nossa, isso está cada vez mais curto, né? Exatamente. Esse tempo vamos assim, esse tempo de curtir as coisas que a gente compra está cada vez mais diminuído. A obsolescência programada é programada para realmente ser mais curta, né? Você adquire, em alguns meses, aquele produto já foi descartado, né? Ou já foi descaracterizado como algo bom. E você sempre está nessa armadilha do consumo. É preciso que o consumidor, o telespectador, se torne consciente dessa armadilha, para que ele consuma aquilo que realmente precisa, para não ficar realmente nessa... Agora, a gente entra num dilema, né? O que é realmente necessário? Porque quando a gente faz essa pergunta, a gente percebe que a gente precisa de muito pouco. Ao mesmo tempo, se a gente estiver muito acostumado com o consumismo ou com os itens que a gente realmente acha que são essenciais, a gente vai ter dificuldade de descobrir o que é realmente a gente não pode abrir mão. Sim. E assim como nós vimos no programa anterior, a respeito do secularismo, né? Um dos perigos do consumismo é realmente coisificar não só objetos, que são coisas, mas coisificar relacionamentos e pessoas. Então, eu queria entrar nesse assunto. Normalmente, a gente, quando pensa no consumismo, a gente não pensa em relacionamento. Só que isso vai afetar os nossos relacionamentos, por quê? Porque a gente entra num ciclo vicioso de preciso trocar, preciso... Nós vimos já em programas anteriores que ideias têm consequências, né? E aquela ideologia que se adota para a sua vida, quer seja o secularismo ou o consumismo, né? Acaba sim afetando o nosso comportamento. E aqui está o maior perigo, né? Quando você consome coisas, sei lá, você pode se endividar, você pode ter problemas nessas áreas aí. Mas quando você aplica esse pensamento aos relacionamentos, aí a coisa fica complicada. Porque aí vem a ideia do ficar. E o ficar, diferentemente do namoro, que envolve um compromisso, né? Ele envolve realmente a ideia de usufruto e descarte, né? Agora pensa no pior ainda, que se você adota essa mentalidade e a leva para o casamento. Uau. Se o produto, aspas, né, não corresponde às expectativas, troca-se. E hoje nós vemos isso com muita facilidade acontecendo nos relacionamentos, né? Não há mais aquele interesse de lutar por um relacionamento, de se aplicar à busca de soluções. Fazer funcionar. As pessoas querem realmente descartar, porque o produto não serve mais. Michelson, como que a gente pode lutar contra isso? Parece que se a gente parar para pensar um pouquinho, parece que é impossível. Eu diria que não. Quer dizer, parece realmente, né? Mas a gente precisa procurar realmente uma vida mais simples, né? Precisamos buscar aquilo que realmente é essencial na vida. E o essencial é a nossa relação com Deus, nossa relação com a família e o trabalho como algo necessário para você promover a manutenção, não é? Michelson, você está acostumado a lidar com pessoas que estão assim infectadas. E a gente fala assim pessoas, mas a gente corre o sério risco de baixar a guarda, de parar, de analisar as coisas antes de realizar os atos. Você consegue ver diferença em pessoas que realmente têm o hábito de filtrar? Não, eu realmente preciso disso ou não preciso disso. E as pessoas que não conseguem usar esse filtro, Michelson? Dá para ver. Saúde mental. Sim, dá para ver claramente, porque as pessoas que não estão assim apercebidas desse ciclo vicioso, né, dessa armadilha midiática, elas são infelizes. Elas vivem de doses de felicidade momentâneas. É uma felicidade neurológica, a dopamina apenas age ali naquele momento da compra ou do prazer momentâneo, né? Agora, as pessoas que são conscientes disso e que vivem à luz desses ensinamentos como o de Paulo, que eu acabei de ler, elas são constantemente felizes. Não que não tenha momentos de decepção ou de tristeza, mas a vida, ela encontra paz, equilíbrio, harmonia e felicidade. E constância, né? Constância. Isso é constante. Então, ela tem momentos de tristeza, mas a vida é permeada por alegria. Os consumistas têm uma vida triste, permeada por alguns momentos de felicidade assim... Euforia. Efêmera, né?
Certo. Michelson, obrigado mais uma vez por estar aqui com a gente. Olha, ele é jornalista, ele é escritor de alguns livros, mantém o blog Criacionistas. Como que é o endereço? Criacionismo.com.br. Criacionismo.com.br, com assuntos assim muito interessantes. Eu sempre acesso lá e vejo coisa, não só sobre criacionismo, mas análise de comportamento, ciência e religião, saúde muito também. Legal, muito legal. Obrigada pela presença aqui com a gente. Amanhã ele vai estar aqui com a gente de novo, falando um pouquinho mais sobre algum detalhe do... Vamos ver sobre o que ele vai falar. Ele vai falar sobre mídia e saúde mental. Obrigada, Michelson. Obrigado também. Então, por isso a gente escolhe esses temas que a gente tem trazido aqui para você. Michelson Borges, seja bem-vindo a mais um Vida e Saúde. Hoje falando sobre secularismo. Antes de mais nada, eu quero mostrar para você, olha, o Michelson já escreveu alguns livros, tem mais um que é A Descoberta, que eu não tenho aqui. E eu acho bastante interessante esse assunto que a gente está falando, é praticamente abordado nesse livro aqui, Nos Bastidores da Mídia. Foi seu primeiro livro, Michelson? Não, na verdade foi a História da Vida. Na primeira edição. Essa é uma edição atualizada, revisada. Nova, exatamente. Então, Nos Bastidores da Mídia, você trata assim com mais profundidade desses assuntos que a gente está falando durante essa semana. É uma dica de leitura, inclusive, do Vida e Saúde. Michelson, o secularismo é daqueles ismos que a gente tem estudado aqui, que a gente tem aprendido, que atrapalham o cristianismo, que atrapalham a nossa saúde mental e espiritual também. Como que a gente define o que é o secularismo, Michelson? Basicamente é uma vida para o aspecto secular, pura e simplesmente, né? É viver ignorando ou deixando de lado aspectos espirituais e a própria existência de Deus, talvez, né? Deus existe, mas para mim talvez seja um ilustre desconhecido. Esse é o secularizado. Agora, dentro do secularismo, existe um termo assim, o ateísmo funcional. O que é isso? Sabe, é curioso a gente perceber que hoje em dia, até em nações desenvolvidas como os Estados Unidos, por exemplo, a imensa maioria se declara cristã ou religiosa, né? Mas quando você vai analisar a vida das pessoas, elas vivem como ateus funcionais. Ou seja, Deus existe, Ele está em algum lugar do universo, mas eu não me importo muito com isso. Eu levo minha vida como se Deus não estivesse lá. Declaram nominalmente crer em Deus, ou em um Deus, ou em uma força, alguma coisa assim, mas vivem como se ele não existisse. Lamentavelmente, há muitos cristãos hoje que nós poderíamos definir como ateus funcionais. Funcionam desconectados da fonte. Mas estão secularizados. Por causa disso, né? Eles vivem nesse mundo aqui, nós já falamos sobre consumismo, enfim, né? E isso aí acaba solapando, acaba enfraquecendo os aspectos espirituais da vida e a pessoa acaba vivendo desse jeito, né? O secularismo, na verdade, a pessoa, ela tira Deus do centro, do controle, da existência da vida dela. Deus passa a não fazer mais sentido, não fazer mais parte da vida. Por que é tão perigoso a gente viver dessa maneira, Michelson? Teru, eu vou responder essa sua pergunta citando um autor que já foi ateu, ele é indiano, e hoje é um filósofo cristão, um dos que mais defendem o cristianismo, né, do ponto de vista da apologética, que é o Ravi Zacarias. Ele tem livros assim fantásticos, né? Eu quero citar aqui do livro A Morte da Razão, uma resposta aos neo-ateus. Na página 21, ele diz o seguinte: o secularismo, vivido na Europa e exportado para o mundo, deixa o interior do indivíduo arruinado e o torna vulnerável a todo tipo de crença. Ao contrário do que alguns pensam, de que quando eu deixo a ideia de Deus de lado, quando eu me liberto da religião, eu estou livre, na verdade, ao contrário disso, como diz aqui esse ex-ateu, a pessoa fica fragilizada, fica vulnerável. E aí nós vemos a proliferação de vários tipos de crendices, de ocultismos, não é? Pessoas que acreditam em duendes, em energias de cristais, medicinas alternativas, né, e coisas parecidas, justamente porque essa carência não foi abandonada. Nós somos criados com esse vazio, a propósito, não é? E quando você tira aquele único que pode preencher esse vazio, esse vácuo está ali. E alguma coisa tenderá a preencher esse vácuo. E aí as ideias mais assim exóticas fantástica acabam a definição dele, preenchendo. porque a gente fica vulnerável e normalmente a gente não preenche com a coisa certa. Porque Exato. a gente tá, na verdade, repelindo a ideia de Deus, mas a gente busca em outras coisas. Você busca no consumo, você busca no prazer, pelo prazer, você busca na acumulação de bens, ou até de conhecimento. Né? Exatamente, até em filosofias, como você disse, ocultismo, coisas mascaradas, né? Na busca de preencher o vazio de Deus. Você vê, Teru, que o aspecto curioso é que as taxas de suicídio são mais altas justamente nos países desenvolvidos, em que há conforto, em que há consumo desenfreado, em que as pessoas têm mais condições financeiras, não é? Enfim, se isso aí realmente preenchesse o vazio,
onde há mais educação, mais cultura, intelectualidade. Se essas coisas preenchessem o vazio, eu creio que não seria lá justamente que ocorressem as maiores taxas de suicídios. Na verdade, a gente tem aí é um reflexo, né? A gente não pode, a fruta não cai longe do pé. Meu pai fala não pode dar um resultado diferente daquilo que a árvore, que a gente plantou. Como então, Michelson, resolver esse problema do vazio dentro de nós? Muitas pessoas estão buscando desesperadamente e acham que é longe de Deus. Teru, eu não vejo outra resposta senão um texto que foi escrito por um homem que experimentou na própria pele o vazio que é deixado pelo prazer, pelo poder, né? Que foi Salomão. Começou sua vida tão bem com Deus, se desconectou da fonte por um período da sua vida, e esse foi o período mais terrível para ele. E no livro de Eclesiastes, capítulo 3, verso 11, ele diz que Deus foi quem colocou no coração do homem o anseio pela eternidade. Logo, somente pode ser preenchido esse vazio eterno por alguém que é eterno. Esse alguém é Deus. Colocar outra coisa ou qualquer outra pessoa no lugar de Deus ali, não dá certo. A insatisfação, a tristeza, o vazio permanecem ali. Não vai funcionar. Não funciona. Michelson, obrigada pela contribuição mais uma vez. Ele que vai estar aqui com a gente durante toda essa semana falando sobre esse assunto. E olha, como a gente tem ficado alerta, porque o que a gente alimenta a nossa mente, os ismos, né, fazem diferença real na nossa vida. Então, obrigada, eu agradeço a sua participação aqui no Vida e Saúde. Viu, Também agradeço o convite. Durante essa semana, o Vida e Saúde tratou de um tema muito importante, que é mídia e a saúde mental. Do que é que você anda alimentando a sua mente? Que conteúdo que você permite que entre e interfira na sua saúde mental? O tema de hoje especial, a gente vai falar sobre erotismo, um tema bastante importante que você precisa entender para poder fazer uso, consumir mídia de uma maneira mais consciente. Vamos comigo? Está começando agora a Vida e Saúde. Eu quero dar as boas-vindas ao Michelson Borges. Tudo bem, Michelson? Prazer estar com você novamente. Prazer é nosso. Obrigada por nos receber, por ter aceito o nosso convite e por esclarecer tanta coisa que a gente às vezes deixa passar desapercebido que causam transformação na nossa mente. Michelson está aqui com a gente durante toda essa semana falando sobre saúde mental e a mídia, a relação da mídia. Ele é escritor desses 2 livros aqui e mais algumas coisas, ele escreve muito por aí. Mantém o blog criacionismo.com.br, é isso? E tem falado aqui pra gente coisas muito interessantes. Hoje vamos falar sobre erotismo. Michelson, recentemente a gente tem visto o erotismo de uma maneira muito assim escancarada, coisa que a gente não via. Eu não acredito que seja assim uma coisa de saudosismo da minha parte pensar desse jeito. A coisa está escancarada mesmo, né? Está escancarada, só que esse processo foi lento, foi gradual ao longo do tempo, né? E o que houve foi uma espécie de dessensibilização das pessoas porque elas estão expostas aos conteúdos constantemente. Só para dar um exemplo, eu costumo falar em minhas palestras, eu contrasto a seguinte situação. Em 1971, foi publicado um anúncio da American Airlines com uma moça, só o rosto dela, e a seguinte chamada, né, da publicidade: eu sou Cheryl, voe comigo. Isso causou maior alarde lá nos Estados Unidos, muitas mulheres telefonaram para a empresa reclamando e tal. Ainda assim houve um aumento de 23% no número de voos, claro, homens, né? E o que acontece é que 40 anos depois, nós vemos anúncios que são absurdos, né? As mulheres seminuas comparadas a automóveis, comparadas a bebidas alcoólicas, né? E ninguém mais reclama praticamente. Uma outra feminista, um outro jornalista talvez, mas você não vê essa manifestação pública de mulheres reclamando dessa coisificação do corpo do feminino. Para mim isso revela realmente que houve uma mudança drástica, não é saudosismo, não é constatação, não é? Devido a essa dessensibilização. Nós vimos num programa anterior que uma mentira repetida 1000 vezes torna-se uma verdade. E essa é uma delas, né, de que as pessoas podem ser objetos. O nosso filtro, a nossa capacidade de filtrar aquilo que aquilo que é bom daquilo que é ruim, você acha que está danificado justamente por essa frequência de mensagens que a gente recebe e muitas vezes a gente não está a tempo. Porque, por exemplo, você está dirigindo, tem outdoor, tem o rádio falando, é uma coisa assim que você não está totalmente focado naquele tipo de anúncio, mas aquela mensagem ela vai internalizando de maneira constante na nossa vida? Sim. O próprio Augusto Cury fala da síndrome do pensamento acelerado, né? Nós temos tanta informação que isso gera um estresse informacional. As pessoas não conseguem mais refletir nem digerir aquilo que estão assimilando.
É como você disse, é informação para todo lado, outdoor, internet, televisão, não é? E a gente tem que evitar um pouco isso aí para não ser também saturado e aceitar conteúdos que não devem ser aceitados, né? Aceitos, né? O próprio pecado acaba se tornando uma coisa assim normal, né? Há uma normalização do aberrante. A mídia promove isso e a gente tem que tomar cuidado. Como é que os homens e as mulheres são afetados pelo erotismo? Ambos são, né, afetados, só que de forma um tanto diferentes, né? O homem ele é mais visual e geralmente o apelo para o homem é mais na questão do prazer. A mulher ela já é mais na questão do pensamento, né, da imaginação, e ela é afetada pelo poder que a lascívia oferece. Então o homem pelo prazer, ela pelo poder, e acaba sendo um ciclo vicioso porque os dois procuram essas coisas, não é? E ambos acabam prejudicando um ao outro sem quase perceberem, não é? Shelson, qual seria então o conceito de pureza sexual? Segundo alguns autores, pureza sexual é o seguinte, é quando você encontra prazer sexual unicamente em uma pessoa, o seu cônjuge. Qualquer coisa que fuja disso, pessoa ou coisas, não é? Acaba sendo um conceito impuro de sexualidade. A gente fala assim, quando você fala isso e esses autores mencionam isso e a gente olha, faz a comparação com a mídia, com o que é oferecido, a gente pensa que isso é praticamente uma utopia, a gente está andando na contramão mesmo. Mas veja, o próprio estilo de vida em alguns aspectos, né, no que diz respeito à saúde, à alimentação, é contramão. Isso. Mas as estatísticas, não os filmes, não as novelas, as estatísticas, as pesquisas científicas reais mostram que realmente esse estilo de vida é o mais satisfatório. Agora, você trouxe um livro muito interessante aí, o Hooked, do que trata esse livro, que é tão interessante a gente se aprofundar um pouquinho, quem sabe mais nesse assunto, Michelson? A gente fala sobre estatísticas e pesquisas científicas, né? O grande, como diz o lance, né, desse livro aqui, para mim, foi justamente apresentar dados científicos, né? Os autores aqui, Joy e a Frida, são médicos, sim, são cientistas, e eles fizeram assim um levantamento profundo de como o sexo casual e essa divulgação do sexo como algo apenas como apenas prazer pelo prazer, corriqueiro, certo, ele afeta a mente humana, né? Eles falam muito aqui sobre a ocitocina, a vasopressina no caso do homem, ocitocina mais no caso da mulher, não é? E mostram que isso tudo com experimentos de tomografia, de ressonância magnética, não é? Mostram que quando há um envolvimento íntimo entre homem e mulher, no caso da mulher são liberadas doses assim bastante expressivas de ocitocina, que causa causa mais intimidade e acaba causando também uma espécie de vício, né? Porque a pessoa deseja cada vez mais esse tipo de sentimento. Dopamina também está envolvida no processo. No caso do homem é a vasopressina. O que acontece? Quando a pessoa se envolve intimamente com alguém e depois rompe, há um sofrimento. Se envolve mais uma vez com outra pessoa, rompe, há um sofrimento. Mas com o tempo, eles comparam esse processo com a fita adesiva. Você cola, descola, cola, descola. Com o tempo você perde a cola. O adesivo. Então as pessoas que são irresponsáveis ou são promíscuas antes do casamento estão prejudicando o futuro casamento, porque elas acabam perdendo de alguma forma essa capacidade de intimidade, de ligação profunda que Deus planejou para o homem e a mulher.